se não tiver jejum, acontece da forma que deve acontecer. Se não tiver o evangelho, a gente faz alguma coisa lá? Não vai, certo? Então veja só, não é possível que o missionário entre na casa de alguém e não pregue o evangelho. Eu estou falando porque eu já vi que um grupo pode ter entrado na casa, deixou um versículo, fez uma oração e foi embora. Não, irmãos. Quando a gente acorda, a gente está se preparando ao longo do mês e chega lá no povoado, na cidade que a gente for, a gente está com um propósito na mente: entrar na casa e pregar o evangelho e ver salvação naquele lugar, certo? E aqui eu vou falar elementos que não podem faltar na pregação do evangelho. O pastor Alex já falou todos eles, mas eu quero reforçar. Quando entramos na casa da pessoa, a gente não sabe o que a pessoa entende sobre Deus. Ela está fora de Deus, ela não conhece a Deus. Então o primeiro elemento que a gente tem que falar é sobre Deus. Deus é santo, Deus é justiça, Deus é amor. Estamos apresentando a santidade de Deus, a pessoa, rapidamente os atributos de Deus para a pessoa, para começar a ver o contraste de quem é Deus e qual é a condição do pecador. Se eu não falar sobre isso, quem é esse Deus? Não vai ficar claro. Então, 5 pontos. O primeiro ponto, quem é Deus? Segundo ponto que vamos falar, para que Deus me fez? Como foi isso? Aí eu vou falar sobre o jardim, sobre Adão e Eva. Não havia pecado, havia comunhão entre Deus e o homem, certo? Essa relação que havia ali antes do pecado. Não havia doença, não havia morte, não havia nada. Só que esse é o segundo elemento, porque Deus nos criou para sermos família com Deus, ok? Relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Terceiro ponto da pregação do evangelho, o pecado. Entrou o pecado, desfez tudo, né? O pecado trouxe morte, a primeira morte, e trouxe a segunda morte, a morte física e a morte espiritual, separação eterna de Deus, por causa do pecado, certo? O pecador, a pessoa que você está abordando, precisa entender isso. Porque, para que ser salvo? Salvo de quê? Para que Jesus? Por causa do quê? Do pecado. E todos nós somos pecadores. E deixar claro para a pessoa que você está pregando o evangelho que Romanos 3, 10 em diante vai falar que todos pecaram e se fizeram juntamente inúteis. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Essa é a condição da humanidade. Para que mostre o contraste de Deus, do Deus que é santo, amor e justiça, e nós que somos pecadores, fracos, necessitados e condenados justamente ao inferno, certo? E a gente está preparando o caminho para falar sobre quem? O quarto ponto, o Messias, o Cristo, o Senhor, que veio da Virgem Maria, nasceu de um nascimento virginal sem pecado, viveu a vida perfeita, ensinou sobre o reino de Deus e falou sobre arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Irmãos, não existe pregação do evangelho que não confronte o pecador. Por favor, irmãos, a pregação do evangelho, né, de mamão com açúcar, ele não fala de pecado, não fala de confrontação, não chama para arrependimento. E esse evangelho leva ao inferno. Esse falso evangelho leva ao inferno. Mas quando você está no lugar de ser boca de Deus, sacerdote real de Deus, usado por Deus para levar a salvação, nós falamos sobre arrependimento. Arrependa-se. Mas o arrependimento é apresentado depois. Sabe quando? Quando você já falou sobre Jesus, que ele estava no Getsemane e falou: Deus meu, passa de mim esse cálice, mas não seja feita minha vontade, mas a tua vontade, certo? E esse Cristo, ele vai fazer a vontade de Deus. O cálice que Cristo não quer tomar, o cálice da ira de Deus, que a gente tinha que tomar, o cálice da ira de Deus, sofrer a consequência eterna no inferno. Mas ele vai para a cruz do Calvário, ao meio-dia, o dia se torna noite, mostrando que Deus, Jesus está recebendo, o Cordeiro de Deus está recebendo os nossos pecados nele, e a presença favorável de Deus está se afastando. Deus é santo, e Jesus está se tornando maldito no meu e no seu lugar. E ele diz a frase mais importante para a nossa salvação: está consumado. O está consumado significa que aquele que se arrependeu dos seus pecados não vai ter um pecado para o diabo condenar, porque Cristo na cruz do Calvário fez a justiça de Deus. Deus moeu o seu filho, todos os pecados nele foram moídos por Deus.
Deus derramou sua ira sobre o Filho para que todos os nossos pecados pudessem ser perdoados por Deus. E lembra do relacionamento lá atrás que foi quebrado, que originalmente foi feito no Éden, para que houvesse comunhão de Deus com a criação, a humanidade, que foi quebrado com o pecado, ela é restaurada. E por que isso que a gente está falando é verdade? Quinto ponto, ressurreição. Ao terceiro dia, Maria Madalena chega para ver o corpo de Jesus, o Jesus morto. Mas quando chega lá, não vê nada. O anjo pergunta: por que você procura entre os mortos quem está vivo? Jesus Cristo vive. Essa é a boa nova que nós vamos pregar em todas as casas, nas ruas, nos bares, nos prostíbulos, nos terreiros de candomblé, onde Deus nos mandar. Essa mensagem precisa ser pregada. E agora o que é que eu faço para ser salvo, irmão Gabriel? Arrependa-se dos seus pecados. Deixe a sua vida de pecado para trás e creia em Jesus como sendo o único e suficiente Senhor da sua vida e Salvador. E você que estava distante de Deus, inimigo de Deus, vai ser reconciliado, vai voltar a ser filho de Deus. Irmãos, essa é a mensagem. Existem formas de se falar, existem maneiras de dizer sim, mas fala sobre quem é Deus, a criação, a queda, o Cristo na morte e na ressurreição. Isso tem que ser falado. Se eu não falar quem é Deus, a pessoa não vai entender o contraste que está acontecendo, Deus justo e santo e eu que sou pecador. Se eu não falar sobre o propósito de criação que precisa ser restaurado, não vai fazer sentido, porque o pecado não entra na história de que a gente era antes, deveria ser, mas o pecado entrou. Se eu não falar de pecado, não precisa de Salvador. Se eu não falar de Jesus, morte e ressurreição, o que é evangelho? Mas lembre-se, não entre em nenhuma casa para falar um versículo, ler a oração e ir embora, não, senão aquela pessoa vai continuar no mesmo caminho que ela estava andando. Amém? Entre, leve o evangelho para todas as casas que você se propôs a entrar. Em nome de Jesus, não esqueça, leve o plano de salvação. Nós entramos convidando para o que vai ser servido e tudo mais, mas é uma maneira de chegarmos para levar o evangelho para aquele lugar. Amém? Em nome de Jesus.